Então, olá, boa noite. Eu sou o professor João Antolino Monteiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cooperativismo, né? Como que o cooperativismo pode, de fato, contribuir para o desenvolvimento econômico, né? Quais são as características do cooperativismo? Se a gente parar para analisar, né, a cooperação ela sempre teve associada a nossa vida. Ou seja, desde que o homem surge, né, desde que a gente tem relatos históricos, sejam escritos, sejam em pinturas, né, os mais diferentes relatos mostram que todas as ações, que a maioria das ações eram feitas de forma coletiva. A caça, a pesca, né, logo a evolução das atividades econômicas, nós começamos a ter então a agricultura. As atividades agrícolas eram feitas de forma coletiva, né? As pessoas se reuniam nas hortas, nas roças e trabalhavam o coletivo, né? E cada um ajudava em grupo a roça do seu companheiro. Então havia a cooperação, né? E nós vamos percebendo que trabalho e meios de produção, eles estão sempre associados ao proprietário desses meios de produção. Então, quando a gente fala em cooperativismo, necessariamente a gente fala de meios de produção, né? Quem são os proprietários dos meios de produção numa sociedade cooperativa? Né? Toda vez que a gente pensa nisso, nós precisamos pensar em meios de produção, né? Meios de produção é tudo aquilo que a gente utiliza para produzir alguma coisa, né? Então, por exemplo, uma máquina de costura que uma costureira utiliza para produzir roupa e vender ou produzir roupa por encomenda, as costureiras, como nós tínhamos antigamente, o alfaiate, né? A sua máquina de costura, as suas ferramentas de trabalho, elas eram seus meios de produção, né? Assim como, por exemplo, o pescador e a sua rede, né? O pescador artesanal, como nós conhecemos ainda hoje, ele é ao mesmo tempo pescador, ou seja, ele exerce um trabalho, uma atividade laboral que é a pesca, e ao mesmo tempo ele é dono dos meios de produção. E aí que vem um negócio interessante nessa jogada, é que como, né, ao longo da história a gente percebe isso, as pessoas que são donos dos meios de produção ou donas dos meios de produção, elas têm duas remunerações, né? O salário, que é a parte que ela tira, que é o trabalho dela, que ela exerce, que ela poderia exercer para outra pessoa que tivesse os meios de produção, e o lucro, ou a renda, como assim, nós podemos dizer que isso, se o agricultor ele é dono da própria terra, a renda é incorporada ao seu ganho. Diferente do agricultor, quando não tem a terra, ele precisa utilizar a terra de terceiros. Então, a renda da terra, que é a remuneração do fator de produção terra, ela é entregue a quem? Ao proprietário da terra. Então, quando o agricultor ele é dono da terra, ele é proprietário dos meios de produção. Então, nós podemos dizer que no cooperativismo desaparece a figura do capitalista, né? Capitalista entendido como aquele proprietário dos meios de produção. E aí nós temos uma sociedade mercantil diferenciada, em que todos os associados são donos dos meios de produção. E a cooperativa faz o quê? Ela presta um serviço para os seus associados. Então, se eu trabalho direto, se eu entrego o meu produto na cooperativa, ou no caso de uma cooperativa descentralizada, que é muito comum aqui em Santa Catarina, se eu entrego o meu produto na cooperativa, a cooperativa vai fazer o quê? Ela vai processar esse produto, comercializar esse produto e vai me pagar por isso. E eu vou pagar para a cooperativa o quê? Os impostos, né? Vou devolver, que a prefeitura faz, a cooperativa faz esse pagamento, e a remuneração que eu vou pagar, que é um acréscimo, que é uma parte, que é o trabalho da cooperativa. E aí vem um negócio interessante. Se a cooperativa, ao exercer essas funções de prestadora de serviço para os seus associados, que são seus proprietários, no final do ano ela tem lucro ou resultados ou sobras, no cooperativismo a gente fala muito em sobras e não lucro, né? Inclusive para diferenciar
do modelo de produção capitalista, do modelo de produção empresarial, que o lucro vai para o proprietário e os trabalhadores ficam com salário. Então, no cooperativismo, as sobras são feitas o quê? Elas são compartilhadas entre todos os associados conforme regimento e estatuto. Como é que se define a remuneração, a distribuição das sobras? Através do regimento interno e através do estatuto, tirando aí as reservas legais, que é 10%, que é reserva legal, né, para que se a cooperativa tiver um problema ao longo do tempo, ou a remuneração do trabalhador, ou aquele proprietário, né, que é o dono dos meios de produção. Então, é interessante a gente notar que, né, que quanto mais a gente investe no cooperativismo, mais a gente quebra essa separação entre o capital e o trabalho. Então, a cooperativa vem para fazer o quê? Ela vem para prestar um serviço para os seus associados. Voltando na história, eu gosto de fazer essa ida e volta até para a gente entender, para ficar claro, né? Se nós lembrarmos antes da Revolução Industrial, nós vamos perceber como é que funcionava a produção. A produção se dava em pequenas oficinas, né, onde o artesão, que não necessariamente era o artesão do artesanato como a gente conhece contemporaneamente, mas o artesão, ele era o proprietário da sua oficina e ele trabalhava e ele tinha duas remunerações, se a gente pudesse separar, né, que era a remuneração pelo seu trabalho e a remuneração por ser dono dos meios de produção. Então, nós tínhamos milhares de oficinas ao longo da Europa, ao longo do mundo, né? Não existia o dono das oficinas em que diversas pessoas trabalhavam para ele, não. Era comum, né? O alfaiate, o sapateiro, o armeiro, o ferreiro, né? Isso eram as necessidades da época, eles produzirem em oficinas próprias. E nós tínhamos aí, então, a figura do aprendiz, que não era empregado, o aprendiz era alguém que ia prestar um serviço, trabalhava junto com o artesão, ele morava na casa do artesão, ele recebia a alimentação do artesão e ainda recebia uma remuneração que era para ele aprender. E depois ele saía dali, ele montava a sua oficina. Com a Revolução Industrial, nós temos um negócio interessante, né? A gente diz que a máquina a vapor, que o tear, né, que são grandes feitos da Revolução Industrial. Mas se a gente observar, o grande feito da Revolução Industrial foi a fábrica. A fábrica moderna, como nós conhecemos, a manufatura, como nós conhecemos, a fábrica, ela é a grande criação do capitalismo, da Revolução Industrial, no que tange o trabalho, né? Claro que na produção nós temos a máquina a vapor, nós temos o tear mecânico, nós temos outras, né, a agricultura, onde a máquina a vapor entra também na agricultura, a maquinária vai para a agricultura, né, a produção aumenta em função de várias necessidades. Mas se você perceber, o grande feito da Revolução Industrial no que tange ao trabalho foi a criação da fábrica. E a fábrica é o quê? A fábrica, na perspectiva do trabalho, ela representa a lógica capitalista, em que o dono dos meios de produção, esse nós chamamos então de capitalista, por isso o sistema econômico, político e social capitalismo, né? Nós temos um detentor dos meios de produção, que é o capitalista, que é o dono da fábrica, é o dono dos teares, e nós temos do outro lado os trabalhadores, que na sua grande maioria eram pequenos agricultores, pequenos mestres artesãos, que migram, eles veem a sua atividade desaparecer, claro que a fábrica não tem como competir, e eles migram para as cidades em busca do emprego. Então, eles agora não trabalham mais para si. Eles vão trabalhar para quem? Eles vão trabalhar para o dono das fábricas. Ou seja, aí nós temos a separação, ou melhor, a dissociação entre capital e trabalho. E o que é o que nós vivenciamos hoje? Então, eu sempre digo que o cooperativismo, que surge contemporâneo à Revolução Industrial, né, em 1848,
44, se eu não me engano, na cidade de Rochdale, na Inglaterra, em que um grupo de artesãos cria a primeira cooperativa, e nós vamos ter aí essa cooperativa criada em Rochdale, ela está fundamentada na teoria, no socialismo utópico. Né? Por que eles querem o socialismo utópico, ou os socialistas utópicos? Eles assim eram chamados porque, para fazer uma diferenciação do socialismo científico de Marx. Né? Marx e outros estudiosos vão chamar esses caras, o Owen e outros, de socialistas utópicos. Por quê? O socialismo científico de Marx, ele prega o quê? Ele prega a ascensão do proletariado pela revolução. O proletariado toma os meios de produção pela revolução. Já os socialistas utópicos, eles falam de uma nova sociedade baseada na igualdade, na equidade, na justiça, em que os trabalhadores agora já não precisam mais vender sua força de trabalho, eles trabalham para ele mesmo. Então, isso vai ser chamado de utopia, por isso socialistas utópicos. Né? Tem várias explicações para isso, mas essa é uma das explicações que nos permite entender. Então, a cooperativa, ela não é uma coisa... A gente romantiza muitas vezes o cooperativismo, eu sempre brinco com os meus alunos de cooperativismo, a gente não pode romantizar o cooperativismo, porque o cooperativismo é uma resposta, é uma resistência à má remuneração e as más condições de trabalho da fábrica da Revolução Industrial. Os trabalhadores não suportam mais a jornada e, idealizados por Owen e outros pensadores utópicos, criam a primeira cooperativa. Então, nós vamos ver aí, né, diversas cooperativas surgindo e que algumas desaparecem, a de Rochdale ele desaparece, mas ela foi tão importante naquele momento e no contexto histórico e no fundamento do cooperativismo, que os princípios cooperativistas utilizados hoje ainda são os mesmos dos socialistas utópicos, ou dos pioneiros de Rochdale. Então, era isso que a gente pensou para falar sobre cooperativismo, uma conversa rápida, né? Espero que gostem, e a gente vai estar fazendo mais vezes essa inserção, essa atividade aí, né, de estudo, de aprendizagem, de ensino sobre os diversos temas. Um abraço e até uma próxima.